Amigos, meu nome é Vinícius Talon e qual foi o caso mais difícil em que eu atuei? Obviamente eu não vou falar aqui sobre detalhes do caso, não falarei nome de envolvidos ou alguma coisa assim que dê para identificar aquele caso concreto, mas vou dizer a estrutura do que eu entendo como um caso difícil para atuar na advocacia criminal. E antes que alguém pense, eu não estou falando sobre casos fáceis e casos difíceis a partir da hermenêutica, a partir da teoria da decisão. Não é essa a distinção sobre ponderação de princípios ou algo semelhante. Eu estou falando da dificuldade da atuação como advogado diante de um caso concreto e não da dificuldade para interpretar qual é a solução de um caso concreto. E eu sempre acho curioso quando aparece alguém, um colega, me manda mensagem e diz que tem um caso que é muito fácil. Tem um caso em que o réu já negou a prática do crime, tem um caso em que uma testemunha já disse que não é capaz de reconhecer o autor do crime, não há reconhecimento de pessoas, não foi preso em flagrante. Tem um caso em que é muito fácil a absolvição. E quando eu ouço isso, e esse colega, algum colega dizendo que o caso é fácil, aquilo me dá um arrepio. Eu começo a ficar até um pouco tenso, porque na verdade esse não é um caso fácil. Pode ser que tenha até mais chances para a absolvição, isso sim, mas não é um caso mais fácil para o advogado. Para o advogado é até mais difícil. O advogado, se tiver a preocupação correta, ele vai até ficar mais preocupado com esse caso que aparentemente tem mais chances de absolvição. E a questão aqui é muito simples. Se o caso aparentemente tem mais chances de absolvição, o advogado tem um peso maior. Se o advogado não consegue certificar aquela absolvição, não consegue fazer a absolvição se tornar realidade, apesar de já ser potencial por uma mera análise do caso, o advogado dá um atestado de incompetência para muitos clientes. Os clientes vão olhar aquele advogado e pensar que ele não foi capaz de manter uma absolvição que sempre era evidente naquele caso. E isso é muito preocupante. Portanto, a minha preocupação, o que eu acho que é um caso mais difícil, é aquele que me pressiona mais, aquele que tem mais chances de absolvição. E por ter mais chances de absolvição, eu tenho que tomar cuidado para não atrapalhar essas chances de absolvição. Eu tenho que ampliar essas chances de absolvição. E é difícil fazer isso quando elas já estão em um nível alto. O advogado pode atuar de forma a apenas assegurar uma absolvição que já era evidente, se é que é possível prever alguma absolvição, ou ele pode tentar ampliar aquilo, tentar trazer ainda mais elementos para a absolvição, trazer testemunhas e tudo mais, e eventualmente nessa tentativa de assegurar a absolvição, pode ser que ocorra alguma mudança, fazendo com que aquele caso não seja mais caso de absolvição. Em outras palavras, um processo, quando tem muitas chances de absolvição, pressiona mais o advogado. O cliente, de certa forma, percebe isso, percebe que há muitas coisas favoráveis. E se o advogado não trabalha para que ocorra aquela absolvição que já era evidente, o advogado será considerado pelo cliente como um incompetente. E esse é o grande problema. Daí, o caso mais difícil em que eu atuei foi o caso em que mais era evidente a necessidade de uma absolvição. Foi um júri, um dos primeiros júris, eu tinha 8, 9 júris na época, e naquele júri, obviamente eu não vou dizer aqui os detalhes desse caso concreto, mas naquele júri a pessoa que eu defendia tinha sido, em primeiro lugar, atacada por duas pessoas, pai e filho, por acaso, que tentaram matar esse indivíduo e outras pessoas, e esse indivíduo, réu desse júri, se defendeu.
e por algum motivo foi denunciado. Os outros que começaram, sabidamente começaram, tudo dizia isso no processo, os próprios promotores que atuaram no processo falaram que os outros começaram o ataque, a tentativa de homicídio, e não foram denunciados por tentativa de homicídio nem nada. Mas esse que se defendeu foi denunciado pelo excesso, porque o último disparo era desnecessário, porque não precisava daquele último disparo que foi fatal, e isso diante do ataque de duas pessoas, enquanto ele se defendia e defendia outros dois que estavam com ele, dois jovens que estavam com ele, que estavam com medo. É uma história até que eu conto bastante nas minhas palestras, quando eu palestro sobre júri, porque essa questão ilustra muito bem. Era um processo que, olhando aquilo ali, eu ficava incomodado pelo fato de não ter acabado aquele processo lá no início, pelo fato de não ter sido arquivado aquele inquérito, pelo fato de não ter ocorrido uma absolvição sumária. Como isso pôde ir a júri? E no júri eu ficava pensando, é evidente que tem que ser absolvido. É o caso mais claro de absolvição que eu vi na minha vida, porque o indivíduo apenas se defendeu do ataque de duas pessoas que atiravam contra ele ao mesmo tempo. E nessa defesa, uma das pessoas morreu. Uma das pessoas que começou o ataque morreu. E por algum motivo, no júri, a promotora alegou que havia um excesso, porque o último disparo era desnecessário, sendo que o croquis, aquele exame de onde entraram os disparos, em qual lugar saiu o projétil de arma de fogo, isso daí não dizia o tempo de nada, não dizia qual foi o primeiro, qual foi o último disparo. As testemunhas também não sabiam onde tinha entrado a primeira bala, onde tinha saído a última bala. E mesmo assim alegou excesso de legítima defesa. Era um caso que eu entrei tenso, porque era tão evidente que deveria ser absolvido, não havia dúvidas de que seria absolvido, que eu ficava pensando, e se eu atrapalhar o caso? E se nessa minha manifestação durante os debates orais eu atrapalhar e ocorrer uma condenação? Eu não vou me perdoar. Eu talvez abandonaria o processo penal, abandonaria a advocacia, sairia da minha atuação na prática forense por conta desse caso, possivelmente se tivesse ocorrido uma condenação. Por sorte, foi uma absolvição, mas não por mérito meu, não por competência minha, mas sim porque o caso realmente era de absolvição e os jurados, no final do júri, aplaudiram o réu, aplaudiram dizendo obrigado por você ter defendido aqueles dois jovens que estavam com você. Isso daí demonstra como o caso me pressionava, como eu fui fazer aquele júri pensando que se não ocorresse a absolvição, seria culpa minha, porque o processo dizia que era absolvição. Tudo dizia que era absolvição. Até a palavra da vítima que sobreviveu dava a entender que era caso de absolvição. Todas as testemunhas que presenciaram o fato diziam que esse réu foi um herói, que ele não deu o último disparo, que não teve execução nem nada, que foi apenas se defendendo. E quando ele terminou de se defender, guardou a arma e pronto. Mas, evidentemente que quando a gente faz um júri, uma atuação num processo penal que é muito fácil, aparentemente fácil, você pode relaxar. E eu sou o contrário. Quanto mais fácil é o processo, mais eu entendo que ele é difícil, porque a minha responsabilidade é maior. Quanto mais chances tem de absolver, mais eu entendo que aquele processo é difícil, porque eu posso ser o culpado por uma condenação. Se tem tantas chances de absolvição, o advogado, o defensor público, que pode ser o culpado pela condenação. Caso contrário, se ele não existisse, evidentemente ocorreria uma absolvição. Por isso que, diferentemente do que alguns fazem, do que alguns falam, caso difícil para mim não é aquele caso que tem menos chances de absolvição. Nesses casos, temos até uma responsabilidade um pouco menor. Fazemos o nosso melhor, mas a responsabilidade é um pouco menor. Nos casos que são extremamente fáceis, entre aspas, em que há uma chance enorme de absolvição,
ali eu entendo que o caso é difícil. É difícil para o advogado, que tem que lutar para que ocorra aquela absolvição que é evidente. E se não ocorrer a absolvição, daí pode ser que o advogado tenha atrapalhado o caso, que tenha atrapalhado a produção das provas, tenha feito algo para atrapalhar uma absolvição que deveria ocorrer. Por isso, repito, na minha opinião, caso difícil não é aquele caso complexo, aquele caso que tem teses difíceis, aquele caso que tem vários réus, várias folhas. Isso não é necessariamente um caso difícil para atuar na advocacia criminal. Para mim, caso difícil é aquele caso em que o advogado já chega pressionado, sabendo que se ele não fizer nada, a absolvição é quase certa, a absolvição parece ser evidente. E o risco é que ele faça alguma coisa e atrapalhe a absolvição, ou que ele não assegure a absolvição e deixe o promotor fazer o que quiser, produzir provas do jeito que quiser e atrapalhar uma absolvição que deveria ocorrer. Assim, essa é a minha opinião e aquele foi o caso mais difícil em que eu atuei. O caso que, quando eu olhei pela primeira vez, parecia ser um caso de absolvição certa e por esse motivo a responsabilidade minha era muito maior, sabendo que a absolvição, sabendo que o senso comum dizia que a absolvição deveria ser certa ali, que era uma injustiça aquele caso ir a júri, sabendo que todo mundo dizia que era injustiça ir a júri aquele caso, eu sabia que a minha responsabilidade era maior e por isso o caso era mais difícil, na minha opinião, respeitando opiniões em contrário que entendem que seria um caso difícil aquele que tem mais complexidade, aquele que tem mais réus, maior quantidade de páginas, ou uma complexidade técnica, enfim. Mas, na minha opinião, quanto mais chances de absolvição, maior é o desafio para o advogado que tem que fazer aquela absolvição realmente ocorrer. E eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vídeos diariamente sobre penal, processo penal, execução penal, advocacia e muito mais. Então, se você se inscrever e ativar as notificações, saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo do WhatsApp com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.